O Galaxy M31 ficou marcado por ser forte candidato a melhor intermediário da Samsung em 2020. Será que o Galaxy M32 mantém essa fama para a geração de 2021? A troca do chip Exynos por um MediaTek foi positiva ou negativa? E isso nós saberemos agora no comparativo do Tudo Celular. A mudança de ano também trouxe uma série de alterações no visual. Do bloco de câmeras traseiras retangular e com fundo preto no M31, a Samsung passou a aplicar um módulo quadrado no formato cooktop e da mesma cor do restante do corpo para o M32. Este também é mais fino e leve. O acabamento segue totalmente em plástico, mas a tampa de trás agora possui listras cromáticas verticais que ajudam na pegada. As laterais ganharam uma pintura cromada que dão impressão de ser metal. Porém, a dupla não tem nenhuma proteção contra água nem poeira. O leitor biométrico deixou a traseira e agora está no botão de energia no modelo mais novo. Na frente, o Note permanece no formato de gota, como era no antecessor. Já a gaveta de chips continua com um slot dedicado para cartão de memória. Os dois ainda entregam NFC e Wi-Fi de 5 GHz em conectividade. O visual ganhou alguns detalhes mais modernos na geração mais recente. Por isso, o M32 abre o placar. A Samsung manteve a tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD Plus de um ano para o outro. Isso significa que você terá brilho fácil de se usar fora de casa sem contar o contraste infinito e um amplo ângulo de visão. Mas a coreana aplicou uma melhoria importante para o Galaxy recente. Ele vem com taxa de atualização de 90 Hz, que dá mais fluidez aos jogos e às animações. A favor do M31 fica o Gorilla Glass 3, que dá um reforço na resistência do display. O aproveitamento frontal do mais antigo também é maior, já que o novo ganhou bordas extras em suas extremidades. Mesmo assim, a taxa maior ainda dá o ponto ao Galaxy M32. Como acontece frequentemente nessa linha de aparelhos da marca, o som é apenas mono nos dois celulares. O Galaxy mais novo pode até ter uma potência maior, só que também é o que distorce mais no volume máximo. Ambos ainda pecam no equilíbrio sonoro, em especial na falta de médios e graves. Ao menos o M31 traz um fone de ouvido básico na caixa, que já melhora a experiência e traz um pouco de imersão. O M32 até vem com conector físico para o acessório, porém não manda um na caixa. O modelo de 2020 pontua em som. O Galaxy M32 sai da caixa com One UI 3.1 e Android 11, que só está disponível no M31 via atualização depois que você liga. Isso significa que o mais novo vai te dar uma longevidade maior, pelo tempo prolongado de updates, como era de se imaginar. Os recursos são os mesmos em ambas as versões da interface da Samsung, só que ao menos esta última edição já trouxe o Tela Edge, que ficava restrito às linhas mais caras até então. A fluidez no geral não vai decepcionar em nenhum deles. O smartphone de 2021 leva melhor desta vez. A fabricante trocou o Exynos 9611 do M31 para o Helio G80 no M32. Seria uma boa esta mudança? O Galaxy mais novo pode não ter o mesmo atraso no toque como os outros modelos contemporâneos, mas o antecessor ainda vence em performance, como mostraram nossos testes de velocidade. O modelo de 2020 foi cerca de 26 segundos mais rápido na somatória das duas rodadas. O chip da geração anterior também conseguiu vantagem nos benchmarks, por vencer no AnTuTu e no indicador com múltiplos núcleos no Geekbench. Já nos games, ambos são mais focados em jogatinas casuais, sem reproduzir todos os títulos em qualidade máxima. O Galaxy M31 marca o ponto de novo. A Samsung resolveu baixar a capacidade de bateria para o celular mais recente e agora passou de 6.000 para 5.000 mAh. Será que a autonomia diminuiu também? Segundo os nossos testes, aconteceu o inesperado. O M32 conseguiu mais de 2 horas de vantagem no tempo total. Isso significa que o chip da MediaTek dá uma economia energética a mais aqui. O carregamento também teve novidade mesmo mantendo os 15 watts de potência do adaptador de tomada. Agora o modelo passa pouco mais de 20 minutos a menos de tempo plugado no cabo. O M32 pontua fácil aqui.
Temos no M32 um conjunto quádruplo de câmeras, bem similar ao que encontramos no M31. Nos dois casos, a lente principal é uma de 64 megapixels que registra boas fotos em condições bem iluminadas, com cores próximas do real. A ultra-wide dele sofre com o mesmo problema, por ter queda de nitidez em relação à câmera primária. Já a macro perdeu resolução da geração passada para esta e acabou por não se destacar entre as quatro. Por último, a de desfoque nos dois casos consegue trabalhar de maneira decente para o registro de boas imagens no modo retrato. Com um rendimento parecido, os sensores do M31 ainda são superiores e dão o ponto a ele. Em vídeos, a situação se repete. A coreana chegou a cortar o principal recurso do M31 no segmento para o M32, a gravação na resolução 4K. Isso graças às limitações de hardware do modelo recente. Ao menos, captura de áudio e estabilização atuam de maneira decente nos dois. Por outro lado, o foco é mais ágil no modelo mais recente. Mais um ponto para o M31. Em selfies, a câmera frontal é outra que teve uma economia de recursos por causa do chip. E agora não vem mais com suporte a filmagens em 4K. Já as fotos tiradas mostram uma boa qualidade da dupla durante o dia. Porém, é o M31 o que menos sofre à noite para as imagens. De novo, o Galaxy de 2020 vence um quesito. Tanto o Galaxy M31 quanto o M32 foram lançados de forma oficial no Brasil, mas o antigo chegou pelo preço sugerido de R$ 1.999, enquanto seu sucessor foi oficializado por R$ 500 a mais. No entanto, atualmente no mercado nacional você encontrará as duas opções por valores próximos a R$ 1.600. Isso significa que não há uma vantagem no custo de cada um. Por isso damos um empate. Chegamos ao final do comparativo com uma vitória do modelo mais antigo sobre o seu sucessor direto. O quesito câmera fez a diferença para este triunfo, uma vez que o conjunto de 2020 foi superior em todas as divisões, principalmente pelas restrições que a plataforma da MediaTek traz para o smartphone de 2021. O M31 ainda se mostrou superior em som e no seu desempenho mais rápido. Já a favor do M32 pesam a tela com maior fluidez, o design atualizado e mais moderno, a bateria com autonomia superior sem precisar aumentar a capacidade, além do sistema atualizado e com maior longevidade. O ponto interessante é que os dois podem ser encontrados por valores similares no mercado, o que acaba ficando por conta da preferência do consumidor à escolha entre eles. Estamos no final de mais um duelo entre duas gerações de intermediários da Samsung. Qual deles consegue entregar um conjunto que mais atende às suas necessidades? Acredita que o M32 tem potencial para brigar com o melhor intermediário da marca no ano, como foi o M31? Deixe sua opinião pra gente e corre lá no nosso site para ver esse comparativo também em texto. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!